Um dos meus episódios favoritos da segunda temporada está aqui e eles conseguiram incorporar a história com muita maestria. Olá Benders, aqui é o Edu e hoje a gente vai seguir com o nosso especial de análise dos episódios de Avatar, o último mestre do ar. E o episódio de hoje é o episódio 4, No Escuro. Aliás, rápido lembrete daqui da nossa live do dia 3 de março para comentar a temporada toda junto com vocês. É só ativar os lembretes aqui na descrição. Prontos para análise? Então se ajeita aí que o papo hoje vai ser longo e cheio de comparativos com o desenho animado. Secret Tunnel! Secret Tunnel! A cena de abertura já chega dando aquele oi pros fãs com a referência aos cristais doces do Rei Bumi, só que dessa vez aparecem como uma decoração iluminada bem estilosa. É um detalhe que pode parecer pequeno, mas para quem acompanha desde o desenho, começa o episódio com aquele gostinho de nostalgia. E falando em nostalgia, o reencontro do Iroh com o Aang na prisão é aquele momento que faz a gente lembrar por que o tio Iroh é um dos personagens mais queridos. Na animação, o Iroh começa meio que um mistério e só mais pra frente é que ele vai mostrando seu coração gigante, especialmente quando ele se une à galera lá na tribo da Água do Norte para ajudar com o Espírito da Lua. Nessa nova versão, eles já colocam o Iroh com esse lado mais humano desde o início, o que na minha opinião dá uma profundidade maior para o personagem desde cedo. Ele tem sim um lado mais sério de que a gente se lembra dele, mas isso é uma coisa que acontece no início do desenho também. Então é assim que o grande comandante Zaal age na derrota? Que desonroso. E essa é mais uma das coisas que essa possibilidade de recontar a história no live action traz. Porque a impressão que passa lá no desenho é que eles não sabiam muito bem o que fazer com o Iroh no começo, e depois que tiveram a ideia de ele ser da Lotus Branco e tudo mais. E aqui, já sabendo de todo o desenvolvimento que ele vai ter depois, eles já puderam trazer isso desde o começo. Inclusive a peça da Lotus Branca que mencionamos no vídeo anterior. A conversa entre Iroh e Aang traz uma linha bem interessante, quando Iroh fala que dobradores de terra não são os mais delicados com inimigos derrotados. Mas por experiência própria, dobradores de terra não são os mais delicados com inimigos derrotados. Isso é uma clara referência ao Luten, que a gente sabe que morreu no cerco de Ba Sing Se. Pra quem tá vendo pela primeira vez, pode até não pegar essa, mas pra galera que já tá ligada na história, esse é um daqueles momentos que fazem tudo valer a pena. E essa frase também é interessante para mostrar a visão da Nação do Fogo sobre as demais nações. É claro que a Nação do Fogo é o grande vilão aqui, mas o desenho de Avatar já tinha feito questão de mostrar lá no livro 3 que para quem estava vivendo na Nação do Fogo, eles foram doutrinados a ver as outras nações como inimigas, desde criança. Eu não sei como sabe mais do que o nosso livro nacional de história, a não ser que estivesse lá há 100 anos. Então, desde antes da morte do Luten, o Iroh provavelmente já tinha uma visão do Reino da Terra como violentos e brutos, e a morte do Luten só intensificou isso. E mesmo que ele a essa altura já esteja virando a casaca a favor do Avatar, é um tipo de preconceito que provavelmente foi colocado na cabeça dele desde pequeno e que não vai sair tão cedo. Acho que trazer o Iroh pra jogo logo de cara mostra sua personalidade marcante mesmo longe dos olhos do Zuko. É uma jogada de mestre, vocês já perceberam? Até agora a gente só vê essa personalidade dele longe do Zuko. Isso não só valoriza o personagem, como dá uma nova camada de conexão com a gente que tá acompanhando. Fora da prisão de Omashu, a trama segue firme com Tel e o seu pai, o mecânico, e o esquema de armas da Nação do Fogo tá a todo vapor. O detalhe da broca no fundo da oficina é aquela dica do que tá por vir. E o mecânico, bom, ele ainda não tá mostrando nenhum sinal de remorso. Essa continuidade mantendo as engrenagens da história girando é algo que eu particularmente tô curtindo bastante nessa nova versão. Eles levam a gente agora para 100 anos atrás. Mergulhamos na infância com o Bumi e o Aang, e de quebra a série dá aquela referência pros fãs com a primeira menção aos toupeiras texugo. Pra quem tá ligado, esses bichinhos são nada menos que os mestres originais da Dobra de Terra, e essa referência direta vem lá do episódio Caverna dos Dois Amantes da animação. É aquele tipo de detalhe que faz os fãs mais antigos arregalarem os olhos e os novatos ficarem curiosos pra entender mais. E falando em detalhes que fazem a diferença, a trilha sonora do encontro do Aang com o Iroh é um show à parte. Rolando Pequeno Soldadinho, a música traz uma carga emocional pesada, enquanto o Iroh compartilha com o Aang que tem uma dívida antiga com o Zuko, por conta de algo lá do passado. Isso já dá a letra de como as coisas funcionam na cabeça do Senhor do Fogo.
onde ganhar pode pesar mais do que a perda de algum ente querido. É uma daquelas cenas que você fica mastigando o que viu por horas. Esse episódio ainda segue o que Cibi disse no vídeo anterior, parecendo um caldeirão mágico que mistura elementos de vários episódios, como a Caverna dos Dois Amantes, o Rei de Omashu, Jato e o Templo do Ar do Norte. Sim, é uma mistureba. Mas é uma mistura que faz sentido e surpreendentemente funciona super bem ao que se propõe e deixa a gente com aquela sensação de quero mais. Tipo batata frita com sorvete? E aí, lembram da Flopsy, o bichinho de estimação peculiar do Rei Bumi? Pois é, infelizmente ela não deu as caras no live action, mas os produtores deram um jeitinho de manter a essência dela por ali, espalhando estátuas de gorilas cabra por todo o palácio. Mesmo sem a presença física da Flopsy, essas estátuas são um lembrete daquele humor e da excentricidade que só Avatar sabe trazer. Dando sequência, a gente precisa dar uma palavrinha sobre o Bumi. Olha, não sei vocês, mas a forma como o Aang saca de cara que o Bumi é o Bumi me lembrou demais aquelas revelações estilo a série Percy Jackson, em que os personagens chegavam nos lugares já sabendo quem eram os monstros, quais eram as armadilhas, quais eram os segredos, e aí perdia a magia de descobrir isso ao longo do episódio junto com os personagens. E foi exatamente o que rolou aqui. Bumi? Oi, Aang. Bumi! No desenho, o Aang só descobria que o Rei Bumi era o Rei Bumi lá no fim. Para resolver cada teste, eu tive que pensar de uma maneira diferente do que eu pensaria. Eu sei o nome dele. Isso era um certo plot twist. E por mais que os fãs do desenho já soubessem quem era ele desde o começo, a galera que tá vendo a série pela primeira vez agora não saberia, né? Então, podiam ter deixado essa revelação mais pro final. Sinceramente, quase todo mundo aqui na equipe concordou que a forma como fizeram o Bumi foi um dos piores pontos da série. Isso não quer dizer que a série inteira seja ruim, ou mesmo que o episódio seja ruim por conta disso, ou de um outro ponto negativo. Pelo contrário, nós amamos, mas é claro que tem pontos que podiam ter sido melhores, e esse com certeza foi um deles. Parece que o Bumi foi meio que descaracterizado. No desenho, o cara era aquele brincalhão nato desde moleque, era justamente por isso que ele botava o Aang pra passar por aqueles testes malucos. Tudo na base da zoeira, porque ele era aquele tipo de gênio louco que a gente adora. Oh, Aang, que bom te ver. Você não mudou nada. Nessa versão, ele se mostra uma pessoa rancorosa e que só tenta fazer o Aang se sentir culpado por ter sumido. Não sei ainda se tem uma explicação pra isso, mas essa mudança não trouxe nenhuma camada nova pra história. Ficou parecendo só uma decisão aleatória. E aí, o que era pra ter sido um momento divertido e nostálgico, pelo qual os fãs cobraram e estavam com muita expectativa, acabou sendo frustrante, cansativo. Você ousa dizer que eu deveria me importar? Você está travando a mesma batalha há um século! E falando em mudança, temos uma grande aqui. Katara e Sokka não marcam presença no banquete do Bumi. Cada um tá ocupado com seu próprio rolê na história. Enquanto o Aang tá lá nos testes, a Katara e o Sokka têm seus próprios arcos, e tem um detalhe super legal na cena da Katara se preparando para a missão do túnel secreto. Ela finalmente adota o cantil de água. No desenho, só rola lá no comecinho da segunda temporada, e depois a gente tem um pouco mais disso na HQ Katara e a Prata dos Piratas, que pra quem tá ligado na cronologia, acontece durante o livro 1. É um daqueles detalhes que fazem a diferença porque eles estão trazendo elementos dos livros, dos HQs, até nos mínimos detalhes. E não podemos esquecer da cena icônica da Katara dando uma lição no jato. Ela manda aquela água nele e depois congela tudo com uma frieza, literalmente. É aquele momento Ctrl-C, Ctrl-V bem feito que a gente tanto gosta. Ver a Katara mostrando suas habilidades e colocando o jato no lugar dele, tudo com aquela precisão e poder, foi simplesmente fantástico. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, ao longo desse episódio, o dilema do Zuko, aquele momento chave em que ele tem que escolher entre o tio e a captura do Avatar, é mega emocionante. O dobrador de fogo foi levado pro poço. O outro ainda está aí. O outro? É, o garoto careca. Ver o Zuko com todo o coração dividido, escolhendo o tio em vez da missão que ele achava ser a sua vida, é um desses momentos que fazem a gente curtir ele mais ainda. Esse momento também acontece no desenho, mas lá no desenho, o Zuko rastreia o tio Iroh numa estrada de terra sem ligação com o Omashu, depois que os guardas do Reino da Terra capturam ele. Como o Cibi também comentou no vídeo anterior, é muito legal ver esses plots ainda acontecerem, mas adaptados de um jeito que traz uma nova camada para a história.
E cara, como eles deram um brilho nisso no live action. A gente começa a entender o Zuko complexo e humano bem mais cedo, mesmo com ele ainda naquela de vilão. É uma mistura interessante que deixa o personagem ainda mais rico. Agora partiu Túnel Secreto. Túnel secreto! Túnel secreto! Sim, Katara e Sokka começam essa missão que pode ser a única chance de tirar o Aang da roubada em que ele se meteu com o Rei Bumi. E claro, se tem túnel secreto, não podiam faltar os nômades cantores, né? Na montanha, um túnel secreto na montanha. Eles aparecem para contar a história das duas amantes, mantendo a tradição. Na animação, a Caverna dos Dois Amantes era esse canal oculto entre os dois vilarejos em guerra, onde Oma e Shu viviam seu amor às escondidas, utilizando a dobra de terra para criar túneis nos quais eles pudessem ser encontrados. O live action segue a mesma linha, mas com um plot twist maravilhoso. Oma e Shu são um casal de mulheres. Isso sim é jogar com a sutileza e trazer representatividade para a série, permitindo que mais pessoas se vejam retratadas ali. E claro, não podia faltar aquela frase de destaque do episódio: o amor brilha mais no escuro. Então a Katara e o Sokka encontram os cristais que brilham no escuro e ajudam a iluminar o caminho. A luz. De cristais. Tem cristais pela caverna toda. Nas paredes, no chão. Mas o legal mesmo é ver os dois irmãos num daqueles momentos, vamos jogar tudo no ventilador, sobre as coisas que têm incomodado um no outro. E inesperadamente o assunto cai no pai deles, de novo. E você não pode só me ignorar. Eu posso quando você é idiota. O papai me deixou no Você comando. não é o papai. Já é a terceira vez que esse tema aparece, e dá pra perceber como isso mexe com o Sokka. Deixa ele meio balançado por motivos que a gente ainda não sabe. Os próximos episódios aí estão chegando. Eu curti muito essa pegada de trazer à tona questões mais profundas que fazem a gente parar pra pensar no que tá rolando. A relação do Sokka com o pai, que na animação parecia ser só amor, aqui mostra umas camadas a mais de complexidade. Eles estão realmente sentindo o peso do que significa o mundo lá fora. A dinâmica entre Sokka e Katara é explorada de forma mais profunda do que no desenho, com os irmãos se perdendo e descobrindo que os túneis mudam de lugar. Essa descoberta serve não apenas como um elemento de tensão e aventura, mas também como uma metáfora para os desafios e incertezas da jornada. Eles são de um vilarejo pequeno e estão saindo de casa pela primeira vez. A conversa franca entre eles ali, tocando em questões pessoais e familiares, explora os personagens e a relação deles, algo que não mostra tanto no desenho. A revelação do túnel em Omashu com as toupeiras Texugo vivas e aterrorizantes como no desenho traz uma reviravolta. A perseguição dessas criaturas coloca o relacionamento entre Sokka e Katara em xeque, transformando o que poderia ser apenas mais um obstáculo em uma verdadeira prova de fogo para o amor de irmãos. A série faz uma escolha interessante aqui ao mudar o foco romântico para o fraternal, evitando a repetição da cena que incomoda tantos fãs entre o Aang e a Katara no desenho, por serem ainda muito jovens. Esse desvio não só enriquece a relação entre os irmãos, como também destaca o poder do amor fraternal de uma maneira que se mostra crucial para a narrativa. A revelação de que as toupeiras Texugo podem sentir as emoções humanas e são particularmente sensíveis ao amor, permite que esse sentimento guie o Sokka e a Katara para fora dos labirintos subterrâneos e adiciona um peso ali de misticismo e profundidade para o Avatarverso. Isso reforça o tema recorrente de que as emoções e a conexão pessoal têm um poder imenso, capaz de influenciar até mesmo as criaturas mais antigas e misteriosas. Faz todo sentido as toupeiras Texugo terem ensinado a dominação de terra justamente para um casal que queria se amar acima de tudo, até mesmo de uma guerra. Essa decisão reforça isso. Nós sabemos que algumas pessoas não gostaram que a trama do túnel tenha mudado para algo mais relacionado ao amor de irmãos e que o Aang não estivesse presente nessa cena. Mas, gente, vamos ser sinceros. O Aang tinha 12 anos quando essa cena se passou no desenho, enquanto a Katara tinha 14. Será que uma cena como essa funcionaria hoje em dia? Aqui na equipe a gente concordou que essa foi uma mudança sensata e a série acabou acertando muito nisso. Inclusive, como provavelmente teremos time skips por conta do envelhecimento rápido dos atores, a gente talvez tenha o Aang realmente adolescente lá no livro 3, e aí vai ser muito mais natural o início desse desenvolvimento do sentimento romântico entre eles.
Voltando pro tio Iroh, a série traz uma novidade. Ele tá sendo levado para um lugar chamado O Poço, que nunca apareceu na animação original. O que vocês acham que é esse lugar? Será que vai ser um lugar explorado nas próximas temporadas? Nessa cena tem um diálogo muito forte de um dos guardas com o Iroh, onde o guarda relembra toda a dor de ter perdido o irmão no cerco de Ba Sing Se, comandado pelo Iroh. Ele estava de guarda na noite em que vocês queimaram a Muralha Leste. A série deixa bem claro que o Iroh teve sim ações ruins no passado, que no desenho talvez não transmita toda a gravidade e que agora lida com a própria moral. Na sequência, o Iroh deixa cair uma peça de lótus branco do seu jogo de Paixô ao invés do chinelinho dele, uma mudança que fez todo sentido para quem conhece o Iroh de hoje. Por sinal, eu acho que todo mundo concorda que seria demais se tivessem dado uma aprofundada na conexão do Iroh com o mundo espiritual. Quem aí também lembra dele vendo o dragão do Roku na animação? A inclusão do funeral do Lu Ten no live action também é um acréscimo poderoso que adiciona muita profundidade à exploração do personagem do tio Iroh, trazendo um toque de realismo emocional para a trama. A questão sobre se Zuko conheceu Lu Ten ou não é intrigante, especialmente porque a forma que apresentaram no live action sugere que a perda foi recente, dado o visual semelhante do Zuko na cena. O Lu Ten me deu isso. Ele ganhou por ser o primeiro na turma de oficiais. Isso traz uma nova dimensão à dor do Iroh e ao vínculo entre ele e o Zuko. A cena em que Zuko conforta o Iroh compartilhando uma lembrança dele, entregando a medalhinha do Lu Ten, é emocionante, acrescenta uma nova faceta ao relacionamento. E destaca o início do amor paternal do Iroh pelo Zuko. Todas as pessoas naquele funeral estavam condenando o Iroh por ter abandonado a batalha e tristes por ter perdido o Lu Ten por ele ser um soldado e não pela relação próxima que tinham com ele. Mas o Zuko não, ele foi o único que lembrou do Lu Ten como uma pessoa. E o único que se colocou ao lado do tio nesse momento em que ele estava sendo considerado uma vergonha para a Nação do Fogo, independente do que iriam pensar dele por fazer isso. Essa abordagem mais emocional e pessoal é uma experiência nova para os fãs e dá um novo motivo para o Iroh ter decidido se juntar ao Zuko na busca pelo Avatar no momento em que o sobrinho se tornou alguém que passou a ser considerado uma vergonha para a Nação do Fogo. Eu não preciso de uma babá. Que tal um amigo? Inclusive, entre a nossa equipe aqui, essa cena talvez esteja no top 3 das mais emocionantes. O quão tocante foi a cena dos flashbacks com o Iroh se unindo ao Zuko após o banimento. Iroh afirmando que tudo o que eles precisam está a bordo do navio, claramente se referindo à sua relação com o Zuko, é uma demonstração poderosa do vínculo deles. Essa exploração mais aprofundada do porquê o Iroh e o Zuko terminarem juntos oferece uma riqueza emocional para a história que permite aos espectadores compreender melhor as motivações e o amor incondicional que define a relação entre tio e sobrinho. E mais uma vez a trilha do pequeno soldadinho de fundo para destruir o nosso emocional. Esses momentos não só fortalecem a narrativa, trazendo à tona a complexidade das relações humanas, como também reiteram a mensagem de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor, a amizade, a lealdade prevalecem. E Avatar é total sobre isso, gente. Se você não pegou essa mensagem assistindo ao desenho, tá na hora de rever com um novo olhar, hein? E no presente, a cena de Zuko salvando o tio Iroh dos dobradores de terra e a representação mais violenta da dobra de terra com o uso de pedregulhos pontiagudos marcam uma diferença significativa em relação à animação. É isso que acontece se você tem compaixão por dobradores de terra. Essa abordagem não apenas aumenta a tensão e o perigo representado pela dobra de terra, mas também sublinha o tom mais sombrio e maduro que o live action opta por seguir. O ferimento do Iroh, embora não fosse grave, é um lembrete do potencial letal das habilidades de dobra, apresentando a dobra de terra sob uma nova e mais perigosa luz. Quanto ao último desafio proposto por Bumi ao Aang, um duelo até a morte, esse elemento traz uma gravidade e uma intensidade que podem parecer um exagero para alguns. A ideia dos testes do Bumi visa ensinar responsabilidade ao Aang, mas a escolha de um duelo letal pode ser visto como uma dramatização excessiva, refletindo talvez uma escolha ousada dos roteiristas para enfatizar as lições de crescimento e maturidade. A luta entre Bumi e Aang e a afirmação do Bumi de que não se pode confiar em ninguém
transmite um sentimento de desolação que permeia a série toda, gente. Esse tema de solidão e desconfiança, especialmente em relação ao Aang a princípio, parece contradizer o espírito de equipe e amizade que é tão central para a jornada do Avatar. Porém, é justamente ver os adultos de eras passadas reforçando para o Aang que ele precisa lidar com o fardo de ser o Avatar sozinho, que a série cria uma contraposição com aquilo que o Aang acredita, que ele vai salvar o mundo com os amigos dele. Lembra disso? Eu uso pra chamar um amigo. E é isso que eu vou fazer agora. É uma forma de afirmar através do contraste, já que o Aang ainda é uma criança e ainda carrega essa inocência de certa forma. É importante pro Aang reconhecer que assumir a responsabilidade não significa lidar com tudo sozinho, e que ele pode sim contar com a ajuda dos amigos. Essa mensagem é vital, pois reafirma a importância da colaboração e do apoio dos amigos. E para fechar o episódio, descobrimos que o apito do bisão que o Aang tem foi o Bumi que fez para ele. É bem legal ver que um simples item que foi comprado aleatoriamente no desenho foi trazido para criar uma conexão entre os dois, assim como também aconteceu antes com o pergaminho da Katara, que aqui foi entregue pela avó dela. E é isso, gente, um episódio cheio de emoções, reflexões e aquela dose saudável de nostalgia com um ressignificado mais moderno. A gente viu como temas de amor, lealdade e crescimento pessoal foram adaptados para essa nova versão. Mas e você? O que você achou desse episódio? Você concorda com essas mudanças? Sentiu falta de alguma coisa? A sua opinião é muito importante pra gente, então não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. E claro, se curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos assim, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, gente. Fiquem bem e voltem em breve aqui para o episódio 5, O Mundo Espiritual.